Então, aqui são os dois desafios que foram dados, né, para as nossas petianas para poder montar o plano de tratamento, que são os aspectos relevantes que devemos avaliar e intervir nesse período inicial de pós-operatório e estabeleça principais objetivos e condutas a curto, médio e longo prazo, de modo que a intervenção promova um ambiente biológico para a cicatrização e o processo de neoligamentização do enxerto. Então, aqui, a composição da mesa de hoje é feita pelo doutorando Marcelo Lima de Oliveira. Ele é doutorando do programa de pós-graduação de Ciência da Reabilitação da Unifal, do Laboratório de Biomecânica e Análise do Movimento Humano, e pelo professor Adriano Prado Simão, que é fisioterapeuta e professor adjunto da Universidade Federal de Alfenas, e ele é um docente permanente do programa de pós-graduação de Ciência da Reabilitação. Então, aqui o plano de tratamento. Nós vamos começar com a nossa petiana, Daniela. Dani, é com você agora. Boa noite a todos. Como a Sara disse, eu sou a petiana Daniela Oliveira Carvalho. Eu estou cursando o 9º período do curso de fisioterapia na Universidade Federal de Alfenas. E antes de dar início ao protocolo de tratamento, eu deixei um questionamento aqui. Quais seriam os possíveis mecanismos de lesão desse indivíduo? Já que ele teve uma lesão de LCA e também a ruptura meniscal. Esse indivíduo ele pode ter passado por um processo de desaceleração ou aterrissagem, que no caso ele teria saltado e caído com o joelho esticado demais, e a hiperextensão do joelho, que acontece muito quando o jogador ele fura a bola e chuta o ar com o joelho esticado demais. No entanto, esses dois mecanismos, eles geralmente acontecem quando há uma lesão isolada de LCA. Por isso, a hipótese mais aceita é que esse indivíduo ele tenha apoiado o pé no chão e girado o tronco, aí ele torceu o joelho. Quando isso acontece, a gente pode ver nessas imagens aqui, que esse esforço em valgo, ele é muito forte na parte medial do joelho, e quando essa força ela continua, o menisco medial ele vai ser rompido, e essa tensão ligamentar vai fazer com que haja um rompimento ligamentar do ligamento cruzado anterior. Quando isso acontece, o indivíduo ele vai relatar uma dor muito forte na interlinha articular do joelho. Qual seria o tratamento após essa lesão? O tratamento ele poderia ser conservador ou cirúrgico, mas no caso desse nosso paciente, a gente já viu que ele fez um tratamento cirúrgico, ele fez uma menissectomia parcial e reconstrução do LCA. Só para a gente se situar, o que é essa menissectomia parcial? Aqui a gente tem um menisco normal e aqui a gente tem um menisco lesado. A menissectomia parcial nada mais é do que a retirada dessa porção lesada do menisco, onde que ele está rompido, e aqui a gente tem que ele é esculpido novamente, de maneira a restaurar a estabilidade e a função do menisco. Ele também, além da menissectomia, ele fez uma reconstrução do ligamento, e como que é feita essa reconstrução? O ligamento lesado, ele vai ser substituído por um tendão, por um enxerto de tendão ou de tendões. Esses tendões, pode ser um enxerto de tendão patelar ou um enxerto dos tendões flexores. Tem também, pode ter também um enxerto do tendão quadricipital, mas ele é menos utilizado devido à dificuldade ele demora mais para recuperar, então, esses dois são os mais usados. E nesse caso, a gente viu que esse paciente, ele fez um enxerto dos tendões flexores, que é, no caso, o semitendino e o grácil. Quais são as queixas mais comuns após essa cirurgia no geral? A gente tem um déficit de quadríceps. Aqui nessa imagem a gente pode ver que a gente tem uma hipotrofia importante do quadríceps, onde foi feita a cirurgia, e também uma dor anterior do joelho, até pela incisão cirúrgica. E também o déficit de extensão de joelho. Para a reabilitação, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, a gente leva em consideração o tempo de pós-cirúrgico, que no caso desse paciente foram 15 dias que ele chegou para a fisioterapia. O enxerto utilizado, que nesse caso ele utilizou o enxerto flexor, como eu já disse, o semitendino e o grácil.
Atividade exercida pelo paciente, que apesar de a gente não saber com que esse paciente trabalha, a gente tem informação que ele era um jogador amador de futebol, e as cirurgias associadas, que além da reconstrução do LCA, a gente tem a meniscectomia parcial. Num protocolo de reabilitação acelerado, a gente iniciaria esse tratamento com um dia de pós-operatório. A gente estaria fazendo analgesia, redução do edema, estimulação elétrica, tanto para ativação muscular quanto para redução da dor, mas esse paciente, ele chegou para a fisioterapia com 15 dias de pós-operatório. Então, a gente vai tratar ele a partir desse ponto em que ele foi avaliado. Na avaliação inicial, a gente já viu que ele tem uma DM ativa de flexão de 15 a 80 graus e de extensão de 80 a 15 graus, então a gente tem uma redução importante de amplitude de movimento, e também o déficit neuromuscular do quadríceps, então ele não consegue manter o joelho esticado com flexão de quadril, por falta de força. Nesse protocolo de tratamento, eu vou focar na reabilitação de reconstrução do LCA, porque a meniscectomia parcial, ela tem uma reabilitação mais rápida e mais simples do que o protocolo de reconstrução do LCA, que ele é mais longo e mais complexo. A gente vai considerar que é um tratamento ideal, né, que vai ser a gente vai considerar que esse paciente, ele não teve nenhuma intercorrência durante o tratamento e que ele vai estar evoluindo durante as sessões. E ele vai ser um protocolo acelerado, adaptado, já que, apesar de a gente ser um protocolo bem atual, bem acelerado, ele vai ter que ser adaptado, já que esse paciente chegou com 15 dias. E a gente vai ter uma evolução semanal. Então, vamos começar. No caso clínico, a gente não teve informação como que esse paciente chegou para a gente em relação à dor e a edema. E a gente tem como informação que ele já tem descarga de peso liberada, mas a gente não sabe se esse paciente ele está conseguindo fazer essa descarga de peso, principalmente porque ele não teve nenhum acompanhamento fisioterapêutico até então. Então, eu coloquei os objetivos bem do início, assim, desde o edema, para caso não tenha esse problema, é só retirar depois. Então, como objetivo, controlar o derrame articular e o edema. Para isso, a gente estaria fazendo a crioterapia, né, usando gelo e a drenagem linfática. Também o controle da dor. Já com o controle do edema, a gente já vai ter essa redução da dor, mas a gente também pode estar utilizando o TENS. Ganhar o arco de movimento é o objetivo principal nesse primeiro momento. Esse paciente, em 15 dias, ele já teria que ter 0 graus de extensão, então a gente tem que focar muito nesse ganho de ADM agora no começo. Então, a gente vai estar fazendo exercícios de ADM passiva e ativa, tanto para flexão quanto para extensão de joelho e também a mobilização patelar. O ganho de força de quadríceps, que também foi relatado que ele está com déficit, então a gente a gente faz contração isométrica de quadríceps, podendo estar associada à eletroestimulação. A gente pode fazer isso em vários ângulos para estar fortalecendo em todo o arco de movimento. Ativação da musculatura do tríceps sural, então a gente faz flexo-extensão do tornozelo. Tratar a cicatriz, a gente usa o laser, faz a mobilização cicatricial. Por menor que seja a cicatriz, a gente quer que não tenha nenhuma complicação. O treino da marcha, como eu disse, esse indivíduo, a gente não sabe como que ele está reagindo até o momento em questão à marcha, se por mais que esteja liberada a descarga de peso, né, ele pode ter alguma dificuldade, e das devidas orientações. Nesse início, o paciente ele precisa ser muito bem orientado, principalmente em questão do que ele pode fazer para estar ajudando a gente em casa, e também o que ele deve evitar nesse primeiro momento. Aqui a gente tem alguns exemplos de exercícios para ganho de extensão. A gente vai pedir para o paciente colocar uma toalha ou um rolinho embaixo do tornozelo, e a gente vai solicitar que ele vá relaxando a musculatura do quadríceps até ele ganhar essa extensão completa. Aqui também o indivíduo ele pode estar colocando o calcanhar na parede, fazendo a mesma coisa, relaxando a musculatura do quadríceps até ele estar ganhando essa extensão completa.
Exercício para ganho de flexão, que o indivíduo ele vai colocar a perna com o joelho que foi feita a cirurgia embaixo, e a perna sadia em cima, e com a perna de cima ele vai estar forçando a flexão. Aqui a gente tem uma imagem de mobilização patelar, e aqui uma eletroestimulação de quadríceps, que a gente vai estar solicitando isometria. Na segunda semana, a gente continua com os objetivos anteriores, se eles forem necessários, e foca no fortalecimento muscular de quadríceps, adutores, abdutores, lembrando que o fortalecimento de abdutores é muito importante para a estabilidade dinâmica desse paciente, discotibiais e tríceps sural. Para isso, a gente vai estar fazendo os mini agachamentos de 0 a 30 graus, elevação da perna com peso, acima do joelho, a bicicleta sem carga, isotonia de quadríceps de 90 a 45 graus, e exercício de SLR com elástico, tanto para flexão quanto para abdução. E dar continuidade ao ganho de EDM, que nessa segunda semana a gente já vai tentar evoluir para 120 graus. Para isso, a gente evolui os exercícios de EDM, que a gente já viu anteriormente, e faz os alongamentos de isquiotibiais. A gente tem algumas discussões, algumas divergências de autores que, em relação aos exercícios de cadeia cinética aberta, porque os exercícios de cadeia cinética aberta, eles tendem a forçar a anteriorização da tíbia, e o ligamento cruzado anterior, ele tem justamente essa função de impedir a anteriorização da tíbia. Então, quando a gente força, a gente vai estar estressando o enxerto. Por isso, nesse primeiro momento, a gente vai estar evitando alguns exercícios de cadeia cinética aberta, principalmente em 45 graus. Aqui a gente tem alguns exemplos de exercícios, mini agachamento, elevação da perna reta, esse peso ele teria que estar aqui acima do joelho, os alongamentos, o autoalongamento de isquiotibiais. Terceira e quarta semana. A gente continua progredindo esse fortalecimento da toda a musculatura em geral, e então a gente vai evoluir a isotonia de isquiotibiais, a gente aumenta a carga e a angulação, a gente pode estar fazendo exercícios na piscina de fortalecimento, leg press, agachamento com bola, que a gente passa de 30 para 45 graus, e flex extensão de tornozelo. Nessa semana, a gente já inicia o treino proprioceptivo, então a gente pode estar utilizando a rampa, o disco proprioceptivo, o jump, Bosu e outros aparelhos que trabalham a propriocepção. E também a gente tem que lembrar que ele era um atleta amador, então se ele quer voltar a jogar, a gente tem que dar início a essa melhora cardiovascular. Então a gente começa um treino aeróbico na esteira, com feedback verbal e visual, a gente pode colocar essa esteira na frente do espelho, para esse paciente ter consciência da simetria da passada dele, e bicicleta sem carga. E o ganho de flexibilidade, a gente vai estar alongando a musculatura tanto da cadeia posterior quanto da anterior. A gente tem alguns exemplos de exercícios, os aparelhos para trabalho proprioceptivo, o agachamento com bola 45 graus, a esteira e o fortalecimento de quadríceps. Aqui a gente está com 0 graus de extensão, mas o certo seria 90 a 30 graus. Então, oitava semana, a gente vai progredir o fortalecimento muscular de acordo com a evolução desse indivíduo. Então, a gente progride os exercícios que a gente estava fazendo anteriormente. Os exercícios em cadeia cinética fechada, a gente passa de 45 para 60 graus de flexo-extensão. Passada lateral com resistência elástica, subida e descida do step, que pode estar sendo feito aqui nesse momento já com 2 steps, e SLR com elástico. E progride os exercícios proprioceptivos, que a gente já pode estar fazendo os exercícios com 2 pés, com um pé só. A gente tem alguns exemplos, a passada lateral com resistência elástica, os exercícios proprioceptivos bipodal, unipodal e o sobe e desce do step. Com 2 meses, a gente vai continuar essa progressão de exercícios de força muscular, então a gente vai aumentar a intensidade desses exercícios, aumentando a carga, a angulação deles. Os exercícios de flex extensão em cadeia cinética fechada, que é de 0 a 90 graus, então a gente já pode fazer, por exemplo, um agachamento com bola até 90 graus, com peso, e isotonia de quadríceps de 90 a 20 graus, e fortalecimento unipodal de tríceps sural.
Aqui, com 2 meses, a gente pode dar início aos exercícios pliométricos. Então, a gente inicia o trote em linha reta, o trote com mudança de direção e pequenos saltos. Aqui a gente tem alguns exemplos. O leg press unilateral, lembrando sempre de não forçar a ADM completa de extensão e de flexão, aqui a gente ainda está com 90 graus. Mesma coisa, cadeira extensora, não forçar a extensão completa. Fortalecimento de adutores. A mesa flexora, a mesma coisa, chegar até 90 graus só. Os exercícios de fortalecimento unilateral de tríceps rural e salto em superfície plana, lembrando de sempre avaliar a força de reação ao solo desse paciente. Com 3 meses, a gente progride a força muscular, então, a gente vai estar fazendo exercícios de fortalecimento mais intensos de quadríceps, isquiotibiais, abdutores e adutores, e progride o treino pliométrico. A gente começa com saltos, exercícios com mudança de direção e aumento e alteração de velocidade. Com 4 meses, a gente vai estar fazendo esse retorno progressivo ao esporte, vai estar caminhando para isso. Então, a gente intensifica os exercícios com enfoque no gesto esportivo, simulação de chute e corrida estática. A gente pode estar fazendo esses exercícios já no ambiente em que ele jogava anteriormente. Equalização dos membros, então a gente vai estar fazendo esse reforço muscular global, intensivo, no leg press, unilateral, agachamento, mesa flexora, adutora, abdutora e avanço, e dar as orientações. Aqui, a gente vai estar orientando esse paciente em todo o tratamento, mas aqui é muito importante que esse paciente, ele seja muito bem orientado, porque se ele, como a gente viu, ele já está saltando, ele está correndo, ele tende a não ter dor mais, então ele tende a sair do tratamento e não continuar. Mas se esse paciente ele quiser voltar a jogar, ele tem que continuar a tratar e a seguir com o tratamento com o fisioterapeuta. Aqui a gente tem alguns exercícios, a corrida estacionária com resistência, o treino pliométrico, todos esses exercícios eles podem já estar sendo feitos no ambiente que ele jogava, sem ainda estar jogando. E dos 5 meses a alta, a gente continua com os objetivos anteriores, progredindo de acordo com a evolução do paciente. Então, a gente vai estar aumentando a velocidade da corrida, aumentando a carga dos exercícios anteriores, praticando saltos, caindo em 2 pernas, agachamento com salto, freadas bruscas e etc. Aqui eu coloquei 5 meses a alta, porque se esse paciente ele não for voltar a jogar bola mais, com 5 meses ele já está excelente, ele está muito bem. Mas se esse paciente quiser voltar a jogar, tem muitos autores que liberam com 6 meses, outros com 12 meses, outros que liberam, que continuam acompanhando esse indivíduo até 2 anos. Então, a gente tem essa divergência de autores. Mas, para ele voltar a jogar bola, como que a gente garante um retorno seguro ao esporte desse indivíduo? A gente vai ter que avaliar esse paciente o tempo todo, né? A força deve estar equilibrada entre as 2 pernas, principalmente porque se a gente tiver um desequilíbrio muscular entre os 2 membros, pode estar acontecendo dele lesar o membro contralateral sadio. E ele deve ter uma boa relação de força entre a musculatura anterior e posterior da coxa, para ele não estar lesando o enxerto. Esse indivíduo ele vai estar fazendo testes de agilidade, deve apresentar resultados semelhantes entre os 2 membros. Eu acho que daqui a 2 slides eu vou mostrar algum desses testes, os mais conhecidos. Esse paciente ele deve realizar ao menos 1 mês de treinamento não competitivo com bola, com estímulos progressivos, e ele deve sentir segurança para realizar os gestos esportivos do futebol. Esse artigo, ele é bem recente, ele é do ano passado, de julho do ano passado, e ele revisa alguns critérios de retorno seguro ao esporte após a reconstrução do LCA. E ele revela 5 critérios principais, descritos como estando interrelacionados. A gente tem o critério psicológico, né, o fator psicológico, já que esse indivíduo,
se ele não tiver confiança no joelho, se ele ainda tiver medo de correr, se ele tiver medo de romper novamente, isso é um fator preditivo para novas lesões. O tempo de pós-operatório, os fatores modificáveis e não modificáveis, já que a gente tem a força, a velocidade, são fatores modificáveis, mas a gente tem alguns fatores que não são modificáveis, como a idade, a etnia. Os testes de força, como eu já disse, as forças tanto de um membro para o outro, quanto de musculatura anterior e posterior, e as performances funcionais, que são os testes funcionais. Eu coloquei aqui alguns testes mais conhecidos, mas a gente sabe que tem muitos outros que também são utilizados. Esses 3 primeiros, eles são comparativos com o membro contralateral. Nesse salto único, o indivíduo ele vai saltar e a gente vai medir a distância em que esse indivíduo saltou e vai comparar com o membro contralateral. E aqui no salto triplo, a gente vai ter que esse indivíduo ele vai saltar 3 vezes e vai ser medida essa distância comparado com o membro contralateral. E o crossover triplo, que é a mesma coisa, o indivíduo ele vai saltar 3 vezes, no entanto, ele vai estar alternando entre essa linha mediana. Esse teste T, o indivíduo ele vai correr 10 metros à frente, ele vai correr lateralmente mais 5 metros à direita, 10 metros à esquerda e voltar lateralmente 5 metros ao centro e retornar correndo de costa, e todo esse processo tem que durar mais ou menos 11 segundos. Resumindo, o tratamento fisioterapêutico ele deve ser eficaz e atualizado. Ele é um tratamento complexo, apesar de a gente ter vários protocolos de reabilitação de LCA, a gente tem que estar sempre ali conversando com o paciente, porque é um tratamento complexo que pode ter algumas complicações. E o que eu notei muito é que tem muita divergência temporal entre os autores, quanto à reabilitação e quanto à alta também. É isso, gente. Muito obrigada. O meu e-mail está aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. E aqui estão as minhas referências que eu utilizei. Se alguém quiser que eu mande alguma coisa, é só falar. Muito obrigada, Dani. Agora nós vamos para a apresentação do plano de tratamento da petiana Ana. Tá bom, obrigada. De nada. Boa noite, gente. Eu sou a Ana Cláudia, discente do 7º período do curso de fisioterapia e faço parte do PET desde o início desse ano. Para começar minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre as lesões de ligamento cruzado anterior. Essa lesão ela pode ser definida como uma força de cisalhamento repentina ou violenta na articulação tibio-femoral que leva ao estiramento ou ruptura do LCA. Ela ocorre com mais frequência em pessoas entre 4 e 29 anos de idade, porque é geralmente nessa faixa etária que a gente tende a desenvolver atividades mais intensas, e as atletas do sexo feminino são 2,4 a 9,5 vezes mais propensa a esse tipo de lesão. Alguns estudos têm relacionado esse dado ao fator da menstruação. Como história prévia, o paciente pode relatar que sofreu algum traumatismo no joelho, que levou a uma alteração da biomecânica da articulação, ou que teve lesões anteriores de tornozelo ou quadril. Esse tipo de lesão ele é importante porque as pessoas que sofrem essas lesões ficam mais propensas a aumentar o estresse na articulação do joelho, favorecendo o desenvolvimento da lesão de LCA. Como sinais e sintomas, o paciente pode ter dor, sensação ou audição de estalido, inabilidade de continuar a atividade, edema, instabilidade falseio e perda de movimento do joelho. Como mecanismo de lesão, a alteração pode ocorrer durante movimentos de parada súbita, torção, pivotagem, mudança na direção da articulação, hiperextensão ou impacto direto no joelho ou na perna. Essa lesão é muito comum de acontecer em jogadores de futebol, futebol americano, esqui, rugby e ginastas. Geralmente não necessita de um contato físico direto. O paciente relata que apoiou a perna no chão, torceu e houve um estalo, e pode resultar em múltiplas lesões, afetando outros ligamentos e também o menisco.
Agora, sobre as lesões de menisco, elas podem ser recorrentes devido a uma ruptura ou degeneração dessa fibrocartilagem. Aqui eu coloquei uma foto para a gente ver, ela possui um formato semilunar e pode afetar ambos os meniscos, tanto medial quanto lateral, sendo que o menisco medial, ele é o mais comum da gente ver esse tipo de lesão, porque quando comparado ao menisco lateral, ele possui menor mobilidade, devido à aderência à cápsula articular. A idade é um fator de risco para as lesões degenerativas. 65% das pessoas acima de 60 anos tendem a desenvolver alguma alteração degenerativa de menisco. Já em indivíduos jovens, ativos ou atletas, é mais comum a gente observar uma lesão aguda, que geralmente é decorrente de alguma atividade física. Uma história prévia, o paciente pode apresentar osteoartrite ou antecedente de trauma e cirurgia, e lesões de ligamentos também, como LCA. Os sinais e sintomas são sensação de clique, ressalto, bloqueio, falseio ou pinçamento, dor na articulação ao apoiar o peso do corpo, dor e sensibilidade na linha articular, edema e diminuição do arco de movimento. Os mecanismos de lesões podem envolver traumas de menor ou maior amplitude, ou até mesmo alteração degenerativa do próprio menisco. Os mais jovens e são decorrentes de lesões agudas, pode ser resultado de algum movimento de giro, desaceleração abrupta, mudança de direção, ou ao aterrissar após um salto. Também é um tipo de lesão que geralmente não necessita de um contato físico direto. O mecanismo mais comum é a força de compressão associada à rotação, enquanto o joelho está em posição fletida. Já as rupturas degenerativas, elas podem estar relacionadas com a idade, como eu falei anteriormente, é mais comum observar em pessoas mais velhas, e pode ser o resultado de atividades repetitivas, como o fato de ajoelhar ou agachar, ou ter história prévia de trauma no joelho ou cirurgia. Agora, falando especificamente sobre o nosso paciente, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação fisioterapêutica. As informações que a gente tinha era sobre amplitude de movimento e força muscular. Foi relatado que durante o movimento ativo do joelho operado, a flexão variava de 15 a 80 graus e a extensão de 80 a 15 graus. Então, a gente pode observar que o paciente tem diminuição de EDM e que ele não consegue realizar a extensão completa da articulação. Ele adota uma semiflexão. Sobre a força muscular, foi dito que ele tem déficit de quadríceps. É importante, antes da gente elaborar um plano de tratamento, fazer uma avaliação muito bem feita para a gente poder observar o que é prioridade no tratamento do paciente. Para isso, a gente pode realizar uma inspeção estática para observar o trofismo, se tem desvios angulares, como está a cicatriz da cirurgia. Uma inspeção dinâmica para avaliar a amplitude de movimento e a marcha do paciente. A palpação para ver se tem derrame articular e pontos dolorosos, além de perimetria, teste de força muscular e goniometria. Sobre o plano de tratamento, os objetivos gerais são redução de dor e edema, ganho de mobilidade patelar, liberação e dessensibilização da cicatriz, caso o paciente tenha alguma alteração de sensibilidade, ganho de amplitude de movimento e de força muscular, treino de marcha, equilíbrio e propriocepção, condicionamento cardiorrespiratório e retorno ao esporte. Eu dividi o tratamento em semanas para a gente poder acompanhar tanto a evolução do tratamento em si quanto do paciente. Na primeira semana, lembrando que todos os objetivos e condutas vai depender da avaliação inicial que a gente fizer. Na primeira semana, os objetivos são redução de dor e edema, mobilização patelar, liberação cicatricial, ganho de EDM até 90 graus de flexão, evitar atrofia muscular e treino de marcha. A respeito do treino de marcha, é importante avaliar como que o paciente está, porque por mais que o médico já tenha liberado a descarga total, pode ser que o paciente ainda esteja usando órtese. Então, nesse caso, primeiro a gente iria trabalhar a descarga de peso, até ele conseguir a sustentação total do peso corporal, para depois realizar o treino de marcha. Para redução de dor e edema, a gente pode indicar o uso de crioterapia, aplicando de 3 em 3 horas,
durante 20 minutos. O kinésio tape, que pode ser aplicado com as fitas em formato de leque, colocando sobre o joelho e indo em direção ao linfonodo mais próximo, que seria na parte posterior do joelho. As fitas podem estar com uma tensão de 15%, além de exercícios miolinfocinéticos, que seria o exercício de bomba com tornozelo. Para ganho de mobilidade patelar, a gente realizaria a mobilização no grau 3 e 4. Para liberação cicatricial, massagem de fricção, dessensibilização da cicatriz, que pode ser realizada com materiais de diferentes texturas, como algodão, escova e bucha, e aplicação de laser de 3 joules durante 6 minutos em varredura. Aí, o ganho de amplitude de movimento, a gente pode utilizar exercícios ativos e ativo assistido. Aqui na primeira imagem embaixo eu coloquei um exemplo. Pode ser realizado com o paciente sentado, apoiando o pé sobre uma almofada ou sobre uma toalha, realizando movimento de extensão e flexão até 90 graus. Para evitar atrofia muscular, a gente pode utilizar exercícios isométricos para o quadríceps, para os glúteos e para os isquiotibiais. Aqui na primeira imagem de cima está mostrando um exemplo de exercício de SLR, que pode ser utilizado para quadril. Além disso, pode ser utilizado também os movimentos de abdução e extensão do quadril para trabalhar os glúteos. E aqui embaixo um exercício para os isquiotibiais. A gente vai posicionar o paciente deitado em decúbito dorsal e colocar uma toalha enrolada, uma bolinha ou até mesmo uma almofada. Pedir para ele realizar a contração do músculo, apertando o artefato para baixo. Na segunda semana, nós vamos manter alguns objetivos e também as condutas, que seria redução de dor e edema, mobilização patelar, liberação cicatricial. O ganho de amplitude de movimento também vai ser mantido, mas agora vai ser realizado até 110 graus de flexão, e também manteria as condutas para evitar atrofia muscular. A conduta que iria ser adicionada são os exercícios ativo resistido para o quadril. Para isso, a gente pode utilizar o exercício de ponte, que é muito bom para estabilizadores do core e quadril, para a coxa, perna e os glúteos, ou o exercício de ostra, para trabalhar os glúteos e o piriforme, e os exercícios de abdução e adução do quadril. Aqui eu coloquei o exercício sendo realizado em pé com o paciente no espaldar, mas realizado com o paciente deitado em decúbito lateral. Na terceira semana, os objetivos são manutenção sem dor, ADM completa, progressão dos exercícios ativos de quadril e fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais, exercícios de cadeia cinética fechado associados à hidroterapia, treino de equilíbrio e propriocepção e condicionamento cardiorrespiratório. Seriam mantidos a conduta para ADM, só que agora ela seria trabalhada completamente. Para manutenção sem dor, a gente ainda pode indicar a aplicação de gelo de 3 em 3 horas, se o paciente sentir necessidade. Para os exercícios de fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais, a gente pode utilizar o SLR para o quadríceps e utilizar esse primeiro exercício como isometria de isquiotibiais. Será adicionado os exercícios em cadeia cinética fechada associada à hidroterapia. Para isso, a gente pode utilizar o treino em bicicleta ergométrica, o agachamento entre 30 e 60 graus e os exercícios de avanço lateral e anterior. Vai ser iniciado o treino de equilíbrio, que a gente pode começar com o paciente de pé no solo, de frente ao espaldar, trabalhando equilíbrio bipodal, e evoluir para o apoio unipodal, com os olhos fechados, e utilizando balanços instáveis, como a prancha, o bozu, a cama elástica e o balancinho. Vai ser iniciado também o condicionamento cardiorrespiratório, que pode ser utilizado a bicicleta ergométrica ou o ciclo ergômetro. Na quarta semana, os objetivos são alongamento global dos membros inferiores, fortalecimento global dos membros inferiores, cadeia cinética fechada com carga, evitar o aparecimento de dor, treino de equilíbrio e propriocepção e condicionamento cardiorrespiratório.
Então, nós vamos trabalhar o alongamento de todo o membro inferior durante 1 minuto, realizar o fortalecimento global com exercícios isotônicos, isométricos. Pode ser utilizado TheraBand ou caneleira para resistência. E aqui é importante falar que nos exercícios isométricos, a gente vai utilizar 80% da repetição máxima conseguida pelo paciente. Serão progredidos os exercícios de cadeia cinética fechada com resistência. Aí aqui eu coloquei um exemplo do leg press, é uma adaptação que pode ser usada no consultório quando não tiver máquina específica. E serão progredido também o treino de equilíbrio e propriocepção. A gente pode manter a conduta anterior e adicionar os circuitos. Aqui eu coloquei um exemplo, mas a gente também pode trabalhar o paciente caminhando por 10 metros em superfícies diferentes, como mostra aqui, com o solo, a cama elástica, o bozu, colchonete. A gente inicia a caminhada com apoio bipodal e depois altera esse apoio. A gente pode realizar o treinamento na ponta dos pés, no tornozelo e com apoio medial e depois lateral. E vamos dar continuidade ao condicionamento. A quinta à 10ª semana, os objetivos são manutenção dos exercícios com carga progressiva, evolução dos exercícios de cadeia cinética fechada, treino de equilíbrio e propriocepção e condicionamento cardiorrespiratório. As condutas vão ser manutenção do fortalecimento com carga progressiva, e aqui a gente vai iniciar o treino de equilíbrio e propriocepção. A gente pode utilizar exercícios de step up, que além de equilíbrio, trabalha também o fortalecimento. A gente pode realizar anterior e lateral, aumentando gradativamente a altura do degrau e treinar também a descida. Além disso, iniciar os treinos de trote, treinar arremessos, chutes associados a superfícies instáveis. A gente pode usar, por exemplo, a cama elástica e colocar o paciente com apoio bipodal ou unipodal, recebendo a bola que o terapeuta manda, e iniciar os exercícios de agachamento em superfície instável. Aqui é o exemplo de um agachamento e do step up, e eu coloquei 2 exercícios de fortalecimento que pode ser adicionado na conduta, como agachamento com passada lateral, o exercício de prancha com elevação da perna, também pode ser utilizado o exercício de prancha lateral, o exercício de pontapé de burro para fortalecimento de glúteo. Da 11ª à 15ª semana, os objetivos vão ser manutenção dos exercícios com carga progressiva, treino de equilíbrio e propriocepção e condicionamento cardiorrespiratório. Então, nós vamos manter todos os exercícios de fortalecimento, evoluindo a carga. Para o treino de equilíbrio e propriocepção, nós vamos iniciar o treino de corrida, aumentando a velocidade gradativamente de acordo com a evolução do paciente. Esse treino pode ser realizado na cama elástica, na esteira, ao ar livre, treinando em várias superfícies. Vamos realizar treinos de salto, começando sobre pisos maciços, depois evoluindo para superfícies instáveis. E pode ser associado também esses saltos, por exemplo, na cama elástica, com outros exercícios, como, por exemplo, passes laterais, recebimento de bola, cabeceio, que é muito bom para o equilíbrio e pode iniciar para o paciente o retorno às atividades que ele era acostumado a fazer no esporte. E será mantido o condicionamento durante 20 minutos. Da 16ª à 20ª semana, os objetivos são manutenção da força muscular, treino proprioceptivo, treino pliométrico e condicionamento cardiorrespiratório. Serão mantido o fortalecimento e no treino de propriocepção e pliométrico, nós vamos realizar corridas em diferentes direções, alternando a velocidade e o tipo de terreno. Nós podemos iniciar corrida com parada brusca, giro e mudança de direção, e também corridas com desvio de obstáculos. Nós vamos iniciar o treino de salto e aterrissagem, que é muito importante para o paciente devido ao esporte. Para isso, nós vamos começar com saltos para frente, para trás e saltos laterais, evoluir para saltos para cima e para baixo de um degrau e saltar obstáculos. Os saltos também podem ser realizados com o unipodal.
e também incluindo treinamento pulos de energia. Da 21ª à 31ª semana, os objetivos são manutenção da força muscular, manutenção da corrida, pliometria, condicionamento cardiorrespiratório e treino em quadra. Vão ser mantidos e evoluído o fortalecimento e mantido o treino de corrida. Para o treino de pliometria, a gente pode utilizar o salto de agachamento, no qual o paciente vai começar na posição agachado, ele vai dar um salto, elevar os braços acima do nível da cabeça e voltar na posição de agachamento. Saltos de 180 graus, com o paciente em pé, ele vai dar um salto, girar o corpo 180 graus, aterrissar e dar um salto de novo com o movimento inverso. Recepção da bola saltada a 180 graus, no qual o paciente vai, da mesma coisa do exercício anterior, ele vai estar em pé, ele vai saltar, girar o corpo 180 graus e receber a bola que o terapeuta mandar. Também pode ser realizado exercícios com salto de obstáculos para frente e para trás. O condicionamento será mantido e agora a gente vai realizar o treino em quadra, para o paciente poder se adaptando e voltar ao esporte. Para isso, nós podemos utilizar circuitos técnicos para treinar a prática do futebol mesmo, que no caso era o esporte que ele realizava. A gente pode montar um circuito como o que está mostrando aqui, com treino de domínio e passe de bola, condução da bola entre obstáculos, dribles, controle alto, chutes, finalizações, corrida para frente e para trás, além de utilizar outros exercícios, como, por exemplo, barreira de salto, escada de agilidade e cones de agilidade. No final da 11ª semana, espera-se que o paciente esteja pronto para voltar para o esporte, então é realizada uma avaliação e, se tudo der certo, o paciente é liberado. É muito importante a gente dar devidas orientações para esse paciente, porque ele tem que se conscientizar que o tempo que ele passa em casa é muito maior do que o tempo que ele passa no consultório com o terapeuta. Geralmente as sessões são realizadas 3 vezes na semana, durante um tempo máximo de 1 hora, então ele tem que entender que todos os exercícios que ele for orientado a fazer em casa vai agilizar o processo de recuperação, como, por exemplo, a aplicação adequada do gelo, os exercícios miolinfocinéticos, exercício de ADM, fortalecimento, tudo isso pode ser adaptado e orientado para ele realizar em casa. Agora, para finalizar, eu trouxe aqui, mais a nível de curiosidade, é um programa que a FIFA desenvolveu para o futebol profissional, ele chama FIFA 11+, e consiste em uma série de exercícios para ser realizados como aquecimento e durante todos os treinos para prevenir lesões no esporte. É um programa bem simples, ele possui corrida, treino de força, pliometria, equilíbrio e finalização com corrida. Ele é muito legal porque ele é dividido em 3 níveis para acompanhar a evolução dos jogadores e não são exercícios complexos, são exercícios que o paciente pode adaptar e fazer em casa. O objetivo, como eu disse anteriormente, é prevenir as lesões do esporte, igual o caso do nosso paciente que é um atleta amador, ele pode adaptar e tentar fazer esses exercícios em casa para evitar a recidiva da lesão. Essas são as minhas referências. Aqui no final eu deixei o meu e-mail, para quem tem alguma dúvida ou interesse, alguma referência, pode entrar em contato. Obrigada. Muito obrigada, Ana. E agora nós vamos iniciar a nossa discussão com o professor Adriano e com o doutorando Marcelo. Quem quer começar? Oi, pessoal, boa noite a todos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando o paciente chega para a gente num PO de LCA, e isso ficou relatado nesse caso clínico, é que ele não fez uma fisioterapia pré-operatória. Então, a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta aí, e hoje é altamente recomendado realizar essa fisio pré-operatória, preparando esse paciente para a cirurgia.
minimizando os efeitos que a cirurgia pode ter frente à parte musculoesquelética desse paciente, e tratando alguns aspectos também que você vai abordar com ele no pós-operatório. Então, de uma maneira geral, é você preparar, de fato, esse paciente para a cirurgia e minimizar os riscos que ela pode oferecer para esse paciente. Quando a gente fala de mecanismo de lesão do LCA, tem dois mecanismos simples. É o mecanismo por contato e o mecanismo sem contato. Geralmente, a maioria das lesões é por mecanismo sem contato, onde o atleta machuca sozinho. Ninguém encosta nele, ou também tem as lesões por mecanismo de contato secundário. O atleta dá um salto, ele toma um jogo de corpo, por conta do outro atleta encostar nele, causa um certo desequilíbrio, ele acaba aterrissando de maneira inadequada e acaba sofrendo a lesão do LCA, por exemplo. E aí, quando esse paciente sofre essa lesão do LCA, pode vir associada a outras lesões no joelho, ligamentares do próprio menisco. Geralmente, o paciente que sofre uma lesão do LCA, ele aparece para a gente também com lesão do menisco medial. Isso as meninas relataram muito bem, que o menisco medial ele sofre mais em decorrência dele ser hipomóvel, dele estar conectado à cápsula articular e conectado também ao ligamento colateral medial. Então, se o paciente faz um valgo de joelho, ele medializa o joelho, esse LCM, o colateral medial, estira, acaba muitas vezes estirando também o menisco medial e acaba sofrendo a lesão. E quando o paciente chega com uma lesão para a gente de LCA, LCM e menisco, a gente fala que é a famosa tríade infeliz. E esse tipo de lesão vai influenciar negativamente no prognóstico desse paciente. Bom, então esse paciente é um atleta amador de futebol, ele teve a reconstrução do LCA com enxerto flexor e uma menissectomia parcial. Basicamente, o que é uma menissectomia parcial? Ele teve uma lesão de menisco e o médico, na hora de realizar a cirurgia, optou por tirar aquele fragmento de menisco lesionado e excluir ele. Jogou fora. Então, esse paciente, ele acaba a cirurgia com um pedaço a menos do menisco. E aí depende de como foi essa lesão meniscal, em que região do menisco que foi. Geralmente, quando esse menisco é lesionado mais internamente, tem uma difícil cicatrização. Então, depende muito da idade do paciente também. Quando o paciente já é mais velho, o médico, de mais idade, o médico opta também por fazer a menissectomia. Se o paciente é mais novo e essa lesão é numa área de boa irrigação sanguínea no menisco, o médico pode optar também por fazer a sutura meniscal e preservar o máximo possível do menisco. Isso é muito importante. Mas no caso desse paciente aí, ele teve, né, uma lesão de menisco junto com a LCA e o médico optou por fazer a menissectomia parcial. O que isso vai influenciar no nosso pós-operatório, junto com a reconstrução do LCA? Quando o paciente faz uma menissectomia parcial, uma cirurgia, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta em relação à descarga de peso, em relação à amplitude de movimento. O que a gente tem que tomar cuidado é com o autorrelato desse paciente em relação à dor. Dependendo do movimento que você faz em determinada amplitude, ele pode relatar a dor, não. Então, a gente tem que ficar sempre de olho em relação à dor, porque, diferentemente quando o médico opta por fazer uma sutura meniscal, que aí a descarga de peso vai ser de modo mais tardio, a gente tem que ficar atento também em relação à amplitude de movimento que a gente vai estar trabalhando esse joelho, e isso em conjunto com o médico vai ser decidido no decorrer do processo de reabilitação. Bom, quando esse paciente chega para a gente com 15 dias de pós-operatório e chega com um déficit de quadríceps, às vezes o paciente faz um pré-operatório top e opera o joelho, faz a reconstrução do LCA
Um dia após a cirurgia, o quadríceps dele está uma geleia. Está fraco e muitas vezes esse paciente relata dor muscular, enfim. Esse paciente perdeu força de um dia para o outro do quadríceps? Não, ele não perde força de um dia para o outro, mas ele perde ativação muscular. Esse quadríceps fica inibido. Então, ele tem um déficit de ativação muscular. Por que acontece isso? A gente chama de inibição artrogênica. Qualquer trauma no joelho, seja cirúrgico ou de uma lesão traumática, que vai gerar edema, processo inflamatório, dor, pode acontecer essa famosa inibição artrogênica, que vai deixar esse quadríceps bobo, que vai diminuir a ativação do quadríceps, e isso vai influenciar na nossa tomada de decisão e também no nosso prognóstico. E aí a gente pede para o paciente fazer uma flexão de quadril em SLR. E esse paciente não consegue manter o seu joelho estendido totalmente. A gente chama de lag extensor, que é aquele déficit de ativação do quadríceps, onde o paciente não consegue travar o joelho e fazer o exercício. Então, a gente tem que ganhar isso o mais rápido possível, perder esse lag, aumentar a ativação do quadríceps, porque isso influencia diretamente na marcha desse paciente, na funcionalidade desse paciente. A curto prazo, a gente tem que ficar bem atento também em relação à ADM do joelho operado. Como mostra para a gente o caso clínico, ele tem uma flexão de 15 a 80 graus e uma extensão de 80 a 15 graus. E esses últimos 15 graus é prioridade no primeiro dia de avaliação desse paciente, quando você pega esse paciente com 15 dias. Acho que foi a Dani, se não me engano, ela me falou de realizar a fisioterapia pós-operatória um dia de cirurgia. Isso dificilmente acontece. Somente em grandes centros que operam o joelho já tem fisioterapia ali na beira do leito para começar alguns exercícios específicos com esse paciente. Em Alfenas, por exemplo, o paciente chega para você com 15, um mês de pós-operatório. Então, às vezes, o paciente chega com um mês para a gente com bastante déficit de ativação muscular, processo inflamatório, dor. E aí eu queria chamar a atenção também em relação a protocolos. Protocolo de reabilitação não é uma receita de bolo que é aplicado para todos de forma igual em relação ao tempo. Cada paciente responde de maneira diferente à cirurgia e responde de uma maneira diferente ao protocolo. Então, a gente não pode achar que esse paciente chegou para você com um mês, você já vai buscar o protocolo a partir de um mês de cirurgia de 4 semanas. Então, a gente tem que avaliar, encontrar ali os principais déficits e achados pós-cirúrgicos e iniciar o tratamento. E aí, a questão principal nesse tempo de pós-cirúrgico é a gente ganhar a extensão, zerar essa extensão desse paciente que está com 15 graus. Porque se a gente não ganhar inicialmente essa extensão, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir zerar essa extensão. E se a gente não conseguir zerar essa extensão de joelho, vai influenciar diretamente na marcha desse paciente, vai influenciar diretamente na força do quadríceps, na ativação do quadríceps, na função desse paciente também. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação ao ganho de amplitude de movimento, principalmente em extensão, já em fase inicial de pós-operatório. E isso cabe também orientar o paciente, porque muitas vezes o paciente encontra uma posição cômoda de ficar em sua casa com uma almofadinha debaixo do joelho, de ficar com o joelho dobrado. E isso não é bom, a gente tem que mandar esse paciente. Ou ele pode também utilizar alguma órtese que trave esse joelho em extensão completa, ou o próprio paciente, de modo ativo, deixar esse joelho estendido, para não dificultar essa questão do ganho de ADM. Em relação ao fortalecimento do quadríceps, existe uma polêmica em torno da cadeia cinética aberta e da cadeia cinética fechada. Quando que a gente começa a fazer exercícios em cadeia cinética aberta? Que hoje existem alguns estudos que falam que a partir do segundo mês e da 8ª semana já é seguro estar realizando exercícios em cadeia cinética aberta
em toda a angulação do joelho. No caso, a extensão de 90 a 0 graus. Quando o paciente opera até a 8ª semana, é um período crítico de pós-cirúrgico, porque o enxerto, ele morre, ele sofre uma necrose e passa por um processo de neoligamentização, que as características morfológicas desse tendão vão sumir e ele vai acabar se tornando um ligamento e fazer a função de fato do ligamento. Então, a gente tem que ter em mente de realizar o nosso protocolo, estabelecer as nossas condutas de fortalecimento, de controle inflamatório, de evoluir com esse paciente, protegendo esse enxerto. Então, é nossa função evoluir com esse paciente, trabalhar os membros inferiores, fazer os exercícios que serão propostos, protegendo esse enxerto. Então, a gente fala que a angulação de proteção no pós-operatório de LCA em cadeia cinética aberta é de 90 a 45, de 90 a 30 graus. Então, a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso, a gente não carrega, porque assim, nenhum exercício tem contraindicação absoluta. E a gente tem que saber a maneira de executar esse exercício, onde a gente vai aplicar as cargas, como que esse paciente vai estar executando esses exercícios, de modo que a gente não estresse esse enxerto e, enfim, promova uma lacidão articular e acabe deixando esse joelho instável, de certa forma. Então, existe a polêmica em torno do tema e que muitos fisioterapeutas têm um certo receio de estar aplicando cadeia cinética aberta, exercício de cadeia cinética aberta para flexão e extensão de joelho. E, para você ganhar força de quadríceps efetivamente, a gente tem que fazer exercício de cadeia cinética aberta. O agachamento, no caso, um exercício de cadeia cinética fechada é seguro? É seguro. Mas, de modo efetivo, para estar trabalhando quadríceps, tem que executar o exercício de cadeia cinética aberta. Então, ali, em torno de 3 meses, 11ª semana, já é possível iniciar esse exercício de uma forma mais segura, sempre iniciando de 90 a 45. Por quê? Não só proteger o enxerto, mas como esse paciente pode apresentar um déficit neuromuscular de quadríceps ainda, um déficit de força também, a gente tem que ficar atento e não estressar a articulação femoropatelar também. Então, em cadeia cinética aberta, quando a gente começa a ultrapassar ali de 30 graus para zerar a extensão, a patela acaba sofrendo uma pressão maior de acordo com a fraqueza desse quadríceps. Isso a gente tem que aplicar também em cadeia cinética fechada, onde a gente começa realizando mini agachamento com esse paciente e de 0 a 30 graus, de 0 a 45, de acordo com o que ele for evoluindo, a dor ou o autorrelato for desaparecendo, a gente vai ganhando mais amplitude e vai aplicando exercício em uma maior amplitude de movimento. Tem estudo também que diz que não tem diferença de você iniciar precocemente exercícios de cadeia cinética aberta ou aguardar um pouco mais, ali em torno de 3 meses, para estar iniciando o exercício em cadeia cinética aberta. Eu prefiro não arriscar, salvo algum caso que o paciente demore mais para ganhar essa ativação quadricipital com os exercícios em SLE e em exercícios em cadeia cinética fechada, a gente pensa em alguma alternativa ali para estar realizando a extensão de joelho em cadeia cinética aberta com alguma corrente elétrica e mesmo assim amplitudes seguras para a gente estar trabalhando essa musculatura de forma mais efetiva. Mas eu prefiro não arriscar e não me comprometer em iniciar muito precocemente os exercícios de cadeia cinética aberta. Então, a gente tem que ter em mente essa questão de proteger o enxerto o máximo possível, mas de fortalecer de forma segura a musculatura. E aí, a gente não pode esquecer também de olhar para o quadril desse paciente. A gente não pode esquecer também de olhar para o tornozelo desse paciente e fortalecer a musculatura de quadril e a musculatura que atua também em tornozelo e pé.
Porque não adianta a gente ficar focando só ali, quadríceps, isquiotibiais, quadríceps e isquiotibiais. Sendo que a musculatura fraca de quadril pode influenciar em alterações de movimento importantes, que vão levar um valgo dinâmico, por exemplo, e pode estressar esse enxerto. E, por exemplo, lá no tornozelo, esse paciente que pode desenvolver ou pode apresentar um déficit de dorsiflexão, por exemplo, que ele vai andar, vai realizar um salto mais futuramente, e também vai acabar sobrecarregando, ou também uma hiperpronação subtalar, aquele pé caído, pode acabar desenvolvendo um valgo aí e sobrecarregando também a articulação do joelho. Treino proprioceptivo. Ana, Dani, o que vocês entendem como propriocepção? Vocês conseguem responder isso de forma mais tranquila? Propriocepção seria a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo. Isso, o senso de posição articular também. Hoje eles questionam muito também essa questão do treino proprioceptivo. Se a cura estaria certa, se é correto afirmar que é dessa forma que a gente tem que falar. E aí eles sugerem a gente falar que é um treino de controle neuromuscular. Esses treinos em bases instáveis, em superfície instável. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em realizar esses treinos de equilíbrio do paciente, a gente tem que começar a treinar o equilíbrio dele no chão, numa superfície estável. E aí, gradualmente, a gente passar para superfícies instáveis, o balancinho, um disco, aquele disco, eles falam disco proprioceptivo, né, que acaba promovendo instabilidade no solo, esse paciente tem que realizar algum exercício em cima dele, exigindo muito da musculatura, não só de membros inferiores, mas do core também, e acaba promovendo, treinando o equilíbrio e o controle neuromuscular desse paciente. Mas que eu anotei aqui. Quando que a gente libera esse paciente para correr? A variável tempo é uma das variáveis que a gente tem que levar em consideração, mas não é a principal, porque, igual eu disse, cada paciente responde de uma forma ao protocolo de pós-operatório, então a gente não pode ficar nos atentarmos só em relação ao tempo, porque às vezes ele pode ter um tempo ali de 4 meses, ou até mesmo 5, 6 meses, e esse paciente ainda tem dor no joelho, esse paciente ainda tem um edema residual de joelho, e acaba que ele, se você começar a estressar ele para correr, colocar ele para trotar, isso pode agravar. Então, basicamente, como que a gente libera esse paciente para começar os trotes ali em linha reta, sem mudança de direção, sem pivoteio, quando esse paciente tiver uma força de quadríceps adequada, ADM completa, então de 0 grau de extensão ali, ele tem um bom controle excêntrico, ele saber aterrissar, ter um controle ali de absorção de cargas, porque a gente tem que treinar muito essa questão de absorver carga com o paciente. Quanto mais ele aprender a absorver carga, quanto mais ele utilizar estruturas ativas dos membros inferiores, menos ele vai estressar ligamento, menos ele vai estressar estruturas passivas articulares. Então, a gente tem que focar nessa questão também de absorção de carga para esse paciente aprender a cair. Porque um mecanismo comum de lesão do LCA é esse paciente cair seco no chão, com o joelho quase que em extensão completa, e aí ele sofrer algum tipo de rotação, com o pé fixo ao solo, ou a própria medialização do joelho, o próprio valgo, e acabar sofrendo a lesão. Talvez, nesse caso, uma ruptura do enxerto. E a literatura traz para a gente também, uma coisa que é importante destacar, que é mais fácil e mais corriqueiro esse paciente romper o LCA contralateral do que esse paciente romper o LCA, o enxerto, no caso. E isso a gente consegue explicar de algumas formas, dentre elas, em que dentro do protocolo de reabilitação, de pós-operatório,
o foco pode ser só o membro operado. Acaba deixando um pouco de lado o membro contralateral. Tem também o fator de proteção. Esse paciente começa a proteger mais o membro operado e começa a exigir mais do membro contralateral. E vai estressar mais esse membro, enfim. E acabar sofrendo essa lesão do ligamento, essa lesão ligamentar. Bom, quando a gente fala de alta, enfim, critério de retorno ao esporte, alta desse paciente, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Hoje, atualmente, a literatura traz para a gente que o retorno ao esporte gira em torno de 9 meses. Então, assim, entre 6 e 9 meses, esse atleta ou esse paciente atingindo os critérios que vocês bem discutiram aqui em relação aos RUP test, tem alguns questionários importantes que podem ser aplicados nesse paciente, aquele teste T de agilidade, o índice de simetria de um membro em relação a outro não pode ser maior que 10%, 10, 11%, eles acabam aceitando também aquela relação isquiotibial quadril, se você tiver como avaliar isso de 60%. Então, não, a gente não pode levar em consideração só o tempo de cirurgia. A gente tem que levar esses pacientes em 6, 7 meses, e avaliando esse paciente no decorrer da reabilitação ali, e vendo como que ele vai se comportar em relação aos critérios de retorno ao esporte. Outra coisa importante também, quando a gente fala de gesto esportivo, às vezes o que eu observo é que o paciente, ele é um praticante de jiu-jitsu, ou qualquer outra luta. E aí, dentro do protocolo de reabilitação, você começa a fazer o gesto esportivo com ele, colocando ele em cima de uma cama elástica, colocando ele para chutar bola, ou colocando ele para arremessar alguma bola, enfim, algum objeto. Isso não é um gesto esportivo que esse paciente pratica. Então, é importante também, desde o começo, a gente saber, se for, no caso, um atleta, qual esporte que ele pratica, para direcionar essa questão de gesto esportivo, das atividades que você vai estar impondo para ele realizar durante a reabilitação, para focar, de fato, nos movimentos que ele pode vir a exercer durante a prática esportiva específica dele. E aí, voltando lá no quadríceps, essa questão da marcha, de ser importante a gente ativar o mais rápido possível esse quadríceps. Às vezes esse paciente vai chegar para você com muleta, 15 dias, ele chega com muleta ainda, ele não tem segurança para estar andando sem muleta. Você vai tirar as duas muletas do paciente? Isso também tem que ficar de olho, porque a gente primeiro desmama uma muleta só, faz o treino de marcha com ele, com essa muleta, e o paciente ali ganhou segurança, você retira as duas. Eu não recomendaria tirar as duas muletas de uma vez em fase inicial, porque esse paciente fica inseguro, e isso pode acabar acontecendo a própria insegurança do paciente, levando a ele a não responder tão bem igual a gente esperaria dentro do nosso protocolo de reabilitação pós-operatória. A Ana falou da questão da cirurgia, da lesão do LCA ser maior e ter mais incidência no sexo feminino. Se a gente pegar em um esporte específico, em uma população específica, as mulheres machucam mais que os homens. Pode ter também a questão hormonal envolvida em determinada fase do ciclo menstrual. Esse ligamento estar um pouco mais frouxo por questões hormonais, por receptores hormonais que esse ligamento pode apresentar. Mecanismo de lesão incomum é a hiperextensão. Pode acontecer. Mas a hiperextensão não é mecanismo de lesão do LCP. É também mecanismo de lesão do LCP, essa hiperextensão de joelho. Mas às vezes o paciente está jogando bola na praia, pisa num buraco, faz a hiperextensão de joelho, não rompe o LCP,
e rompe o LCA. O LCP é 3 vezes mais forte que o LCA. Então, isso também pode influenciar. Marcelo, deixa eu fazer alguns comentários, né? Primeiramente, agradecer aí o convite, né, do pessoal do PET, por estar participando aí com vocês hoje nessa reunião. Mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar participando aí com os petianos. Uma primeira coisa que eu gostaria só de deixar claro, que a gente escuta muito, às vezes é a forma, porque acostumou falar, né, mas tem uma pequena diferença. Aí a gente fala assim, vamos tratar lá, primeiro objetivo, diminuir dor e edema. Edema é diferente de derrame articular. E o tratamento, e por que eu chamo essa atenção na diferença? Porque o tratamento também é diferente. Eu não posso tratar um derrame articular da mesma forma que eu trataria um edema, porque o edema está extracapsular, ele está indo nos tecidos, no espaço intercelular, né, está abaixo do tecido, da pele, tecido epitelial. Já o derrame articular está dentro da articulação, dentro da cápsula articular. Então, muitas das vezes, eu fiz uma conduta que eu utilizo para um derrame, não vai surtir efeito, por um edema, não vai surtir efeito no caso de um derrame. Então, por isso que é importante aí avaliar, fazer o sinal da tecla, né, um sinal aí pode ser tanto para o grande derrame quanto para o pequeno derrame, avaliar isso aí, se é um derrame, como foi um processo cirúrgico intra-articular, provavelmente esse paciente vai evoluir com derrame articular. E aí, para tratar esse derrame articular, muitas das condutas que a gente usa para edema não vai funcionar tão bem, né? A própria drenagem linfática, nesse caso, como está dentro da articulação, não vai surtir tanto efeito. Né? Talvez eu tenha que lançar mão de outras condutas, né? Talvez de uma aplicação de uma corrente polarizada aí para tentar auxiliar nessa reabsorção. A própria contração isométrica vai gerar uma compressão, né? Os tendões passam ao redor do joelho ali, então a contração isométrica dos músculos ao redor do joelho gera uma compressão nessa cápsula, e a gente sabe que o líquido ele sempre vai tender a sair de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, ele sempre vai se deslocar nesse sentido. Então, essa compressão exercida pela contração isométrica é um dos fatores que ajuda bastante na reabsorção desse derrame, articular. Então, aí chamar só atenção para essa questão, que é diferente aí até mesmo na conduta de tratamento, né? Algumas condutas não vão surtir efeito no derrame. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que o Marcelo também já falou dela, é a questão importantíssima, por que a gente fala tanto da força do quadríceps, né? Então, já tem estudos que mostram que a força do quadríceps ela se correlaciona significativamente com a estabilidade funcional do joelho. Então, é possível, já tem estudos mostrando isso, tanto no pré quanto no pós-operação, pós-cirúrgico. Então, por isso que a gente avalia tanto a força muscular de quadríceps, por isso que a força muscular de quadríceps é tão importante. E aí, nas colocações que o Marcelo fez aí do caso que ele montou, essa perda da extensão, igual ele chamou a atenção, eu também reforço isso, pessoal. No caso de um pós-operatório de LCA, perder extensão de joelho é muito prejudicial para o indivíduo, para o paciente. Então, o primeiro objetivo nosso é zerar essa extensão. Então, o paciente, geralmente, ele sai da cirurgia com a perna já estendida, mas às vezes, igual o Marcelo falou, em casa, ele não é bem orientado, ele começa a colocar esse membro com leve flexão de joelho aí e acaba assumindo essa posição de semiflexão de joelho. E que se não for dada a devida atenção, ele vai perder extensão, e aí a gente tem que lembrar da cinesiologia, lá do mecanismo de trava terminal do joelho. Se o paciente não chegar na extensão completa, ele não consegue travar o joelho, né? Eu sempre brinco com os alunos, peço para eles ficarem em pé, e às vezes até fazendo um colega que é mais fácil, né? O colega em pé e ele vai lá e mexe na patela para observar que quando você está totalmente na postura ortostática, com o joelho totalmente estendido, o teu quadríceps está relaxado. Você consegue ir lá e mobilizar a patela do paciente. E ele está em pé. Você fala assim, mas como é que ele pode ficar em pé sem contrair o quadríceps? Porque o joelho tem esse mecanismo final de trava, terminal de trava. E isso é muito importante para economizar energia, por exemplo, para evitar fadiga muscular. Então, você imagina um paciente que não consegue travar o joelho, ele vai ficar contraindo o quadríceps para manter a postura ortostática o tempo todo. Então, ele está parado e está contraindo, ele está andando, ele vai ter que contrair, porque aí todo mundo tem que contrair. Mas onde todo mundo fica economizando energia, que é na hora que está parado ortostático, ele não tem essa economia de energia, ele vai ter gasto energético, ele vai manter uma contração de quadríceps para segurar ali a postura ortostática. Então, aí é importantíssimo ganhar essa extensão, até mesmo pensando nessa questão. Senão o paciente não vai conseguir, às vezes, voltar a praticar o futebol dele.
Ele não vai conseguir ter uma capacidade de vamos dizer assim, de desempenho muscular adequado. Ele vai fadigar muito rápido, porque ele não consegue relaxar a musculatura de quadríceps dele. E mais uma coisa rápida aí, parabenizar a Ana que colocou aí no final a questão do FIFA 11+, né? O FIFA foi desenvolvido, né, como ela falou, especificamente para os jogadores. Esse FIFA foi testado a primeira vez na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a partir daí ele foi implementado para todos os grandes clubes, né? Ele foi testado, antes de colocar para as seleções, ele foi testado em grandes clubes, Real Madrid, Barcelona, então grandes clubes aí já fizeram o teste e viram a redução de lesão por conta da utilização desse protocolo de aquecimento aí do FIFA 11+. E a questão da bicicleta estacionária também chama a atenção que ela é importante tanto para a questão cardiorrespiratória quanto para ganho de ADM, de flexão. Se você controlar a altura, lógico que no início você não pode forçar tanto o ganho de ADM de flexão, mas aí você mantém o selinho um pouco mais alto, né, para o paciente manter o condicionamento cardiorrespiratório, e aos poucos aí você vai baixando esse selinho e vai conseguindo ganhar amplitude de movimento. Às vezes o paciente não consegue fazer a pedalada completa, ele vai trabalhando na meia pedalada e vai forçando até ele conseguir dar a primeira pedalada. Ele deu a primeira pedalada, ele já consegue ganhar, ele consegue manter aquele ganho de ADM e consegue dar pedaladas consecutivas. Então a gente usa muito também da bicicleta aí, nessa fase inicial de ganho de ADM, de flexão de joelho principalmente, para forçar esse ganho de ADM aí. E uma outra coisa só para colocar aqui, que a gente, na nossa experiência lá do projeto Atleta Sem Dor, aí aqui na Unifal, a gente tem observado muitos casos, às vezes, de pacientes que pré-operatórios têm uma hiperextensão de joelho. E quando eles passam pelo processo de reconstrução, o que costuma acontecer? O médico ele faz a isometria do enxerto, né, ele acha o ponto lá de manter o enxerto travado na isometria, que permite extensão em 0. Mas às vezes esse paciente, o normal dele é ter mais do que 0, ele tinha uma hiperextensão, ele já estava acostumado com essa hiperextensão. E aí ele vai começar a mancar com 0 de extensão, porque ele não consegue chegar muitas das vezes na hiperextensão, só com o passar às vezes dos meses, às vezes você consegue, porque o próprio paciente vai começar a forçar um pouco mais, ele consegue ir ganhando um pouco mais de hiperextensão. Então a gente já chegou a comentar com o Dr. Marcelo, que é um dos médicos que sempre encaminha para a gente, comentar essa questão da hiperextensão de alguns pacientes que acaba o paciente mancando e correndo, mancando, e quando você vai avaliar, fala, mas ele está com 0 de extensão, ele está com flexão total, por que ele está mancando? Aí quando você vai comparar uma perna com a outra, a perna normal ele tem hiperextensão e na perna que ele fez a reconstrução ficou 0 de extensão. Ele não consegue fazer a mesma hiperextensão que ele tinha antes. E como ele já viveu a vida toda com hiperextensão, acostumar sem a hiperextensão é complicado. E aí é uma queixa comum desses pacientes, né? Que eles querem parar de mancar, que eles querem voltar à normalidade, mas para isso eles precisam ganhar uma hiperextensão. E que muitas das vezes, em alguns casos, pode ser que isso não aconteça. Comentou em relação ao ganho de ADM na bicicleta, o próprio exercício que esse paciente vai estar fazendo, vai estar trabalhando ADM de joelho também. Então, o exercício em si, ativo ou passivo, ele trabalha a amplitude de movimento. Eu gosto bastante da bicicleta, lógico que para trabalhar essa questão cardiovascular, mas também preparar o paciente para o atendimento. O paciente chega para mim, eu já coloco ele na bicicleta de uma forma que a gente aquece a musculatura de membros inferiores e esse paciente, isso vai favorecer também o ganho de força, a função desse paciente, e ele vai sair muito melhor do que você pegar com um paciente frio, vamos dizer assim, e começar a trabalhar os exercícios. A não ser que esse paciente vai caminhando para o atendimento. Aí a conversa muda, mas começar inicialmente com a bicicleta de uma forma que você consiga aquecer ele para começar a trabalhar exercício de força, eu acho que eu sugiro também começar dessa forma. Sim, é muito importante. O aquecimento é uma coisa que faz muita diferença, né? Sim. Na reabilitação. Uma coisa também que é importante comentar, Adriana, é que durante o processo de reabilitação, esse paciente pode desenvolver algumas outras lesões. Esse paciente pode desenvolver uma tendinopatia, uma tendinite, ele pode ter uma inflamação da gordura de Hoff, ele pode ter uma rofite lá no 6º mês. Pacientes que operam com reconstrução
e com enxerto patelar, não é incomum eles apresentarem uma tendinite patelar, uma tendinopatia patelar. Então, alguns quadros inflamatórios, algumas patologias específicas de joelho podem aparecer também durante a reabilitação e isso acabar influenciando no prognóstico. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso também. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar, importantíssimo no início, mobilização de patela, tá, pessoal? Nunca esqueçam de paciente com qualquer tipo de cirurgia de joelho, mobiliza a patela. Solta a patela do paciente. Porque muitas vezes você vai forçar, às vezes, o ganho de ADM lá e esquece de soltar a patela. E aí você pode gerar uma lesão, como o Marcelo falou, pelo seu tratamento, que a patela tá presa, tá rígida, e você tá forçando, tá gerando mais compressão, você tá gerando uma lesão de cartilagem em patela femoral. Esse paciente ele pode desenvolver dor anterior de joelho. Muito obrigada, professor Adriano. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite a todos aí, obrigado. Boa noite. O pessoal aqui do chat está agradecendo. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Tchau, Muito gente. obrigada, Obrigada. Boa Até noite. amanhã. Um Tchau, abraço. boa noite. Cris, saudades. Tchau, saudades também. Tchau, gente. Muito obrigada.